Olá a todos, eu me chamo Gustavo Paulino Dairo e aqui no segundo Web Encontro Nacional de Engenharia Química eu vou falar sobre o meu trabalho de uso dos biocombustíveis no Brasil e que ele também é composto pela Daniela Feita Borges, a Áurea Messias de Jesus, a Ionara Cristina da Silva e a Ana Paula Santos da Silva. Iniciando agora a nossa introdução, a gente começa a falar lá na década de 70 que teve política de implementação do biodiesel no país. Segundo Vidal, essas políticas foram extremamente fundamentais para que o biodiesel começasse a ser inserido na matriz energética nacional. Segundo Leite Leal, as principais motivações para a redução do uso do petróleo, e esse aumento do uso do biocombustível, foi para parar de ter a dependência externa do uso do petróleo e minimizar os poluentes, que são emitidos a partir do petróleo, principalmente nos grandes centros urbanos. Em materiais e métodos, a nossa pesquisa foi realizada de forma qualitativa, cuja investigação adota uma abordagem baseada no estado da arte, que utiliza a revisão bibliográfica. E foram utilizados sites relacionados com biodiesel, como o site do Ministério de Minas e Energia e o site da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do país. Iniciando agora no contexto histórico, na década de 70 houve um grande choque do petróleo, que levou países importadores de petróleo a buscarem alternativas para o uso desse biocombustível. Países como os Estados Unidos e o Brasil, grandes produtores e usuários de álcool, passaram a ressaltar esse aspecto de forma séria. Na segunda metade da década de 90, foi introduzida a injeção eletrônica no mundo todo, e o efeito poluidor desses veículos deixou de ser uma grande preocupação, mas continuou a motivar o uso do álcool, segundo Leite Leal. Iniciando agora, nos nossos resultados e discussões, a gente vai falar sobre as políticas para a produção de biocombustíveis nos principais mercados mundiais, que foram estabelecidas. E com elas, eles começaram a estimular a produção de biocombustíveis, estabeleceram regras de comercialização específica para biocombustíveis e, segundo Ockede, como consequência, a cana-de-açúcar e milho foram utilizados para a produção de etanol e o óleo vegetal foi utilizado para produzir biodiesel. Após aquele choque do petróleo, no Brasil foi criado o Programa Nacional de Álcool, também conhecido na época como Proálcool, que o objetivo principal do programa era a redução da dependência nacional das importações de petróleos e seu derivado. O governo forneceu incentivo através desse programa, estabelecendo uma delegação para adição de etanol à gasolina, segundo Vidal. Posteriormente, com a redução dos preços de petróleo, juntamente com a retirada dos subsídios à produção de álcool, levou à extinção desse programa. Em 2004, teve a criação do PNPB, que é o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que foi responsável principalmente pela consolidação da indústria do biodiesel no Brasil, segundo Vidal. E ele é um programa do governo federal, que tem como objetivo a implementação de forma sustentável, tanto técnica como econômica, da produção e uso do biodiesel. E o enfoque principal é na inclusão e no desenvolvimento rural sustentável, via geração de emprego e renda. Também temos agora a Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecido como RenovaBio, que, segundo Vidal, ela foi criada com o principal objetivo de estimular a produção de biocombustíveis no país e contribuir para o cumprimento das metas de redução de emissão que o Brasil fez lá no Acordo de Paris. E as principais metas relacionadas ao biocombustíveis, que devem ser alcançadas até 2030, é a redução de 43% da emissão de gases do efeito estufa, participação de 45% de energias renováveis e 18% de bioenergia na matriz energética nacional. Biodiesel no Brasil. Para Leite, o governo federal ele começou a se interessar mais pelo biodiesel quando ele viu que lá na Europa estava começando a crescer o consumo do biodiesel, principalmente pela Alemanha. E a soja foi a oleaginosa que deu início à produção do biodiesel. Parafraseando aqui o que o Brasil diz lá em 2005, que o biodiesel foi introduzido na matriz energética brasileira pela Lei 11.097, e essa lei determinava o mínimo obrigatório de biodiesel dentro do diesel. Agora aqui eu trouxe a capacidade de produção de biodiesel, por metro cúbico ao ano de 2020 para 2021. A gente pode analisar que teve algumas regiões do país que teve alguma queda, mas a princípio, na média nacional, a produção de 2021 foi maior do que a de 2020.
A produção de biodiesel no Brasil estava concentrada no sul e no centro-oeste, segundo Vidal. Os estados do Mato Grosso e o Rio Grande do Sul foram os maiores produtores de biodiesel no ano de 2020 e 2021, que corresponderam juntos a quase 50%, né, da produção em todo o território nacional. Aqui a gente trouxe, né, os principais estados produtores do biodiesel, que quer dizer, a gente pode ver Rio Grande do Sul em destaque, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Bahia. Segundo a ANP, né, o principal matéria-prima para a produção de biodiesel aqui no país tem sido atualmente óleo de soja, como a gente pode ver aqui nesse gráfico de pizza. Depois seguido de outras matérias, como graxos, gorduras bovinas, etc. O etanol começou a crescer aqui no Brasil a partir do ano de 2002, com a elevação do preço internacional do petróleo. E principalmente que começou a surgir os carros movidos a álcool. E segundo o OCDE, a produção de etanol no mundo estava 52% concentrada nos Estados Unidos e 21% concentrada aqui no Brasil. Então a gente pode ver que o Brasil é um grande produtor de etanol, né? As matérias-primas utilizadas era o milho e a cana-de-açúcar, que também são dois grandes matérias-primas que se encontram aqui no país. O nosso país ele detém de uma posição avançada de tecnologia de produção de álcool a partir da cana-de-açúcar, sendo pioneiro no mundo na utilização do etanol em larga escala como combustível. Agora, partindo para as projeções positivas do biodiesel e etanol no Brasil. Segundo o Conab, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar do mundo. Em 2020 e 2021, foram 654 milhões de toneladas produzidas, a qual foram 41 milhões destinadas à produção de açúcar e quase 30 bilhões de litros de etanol. E o estado de São Paulo é responsável por liderar essa produção, que representa 54% na safra nacional, o São Paulo representa. E foi responsável pela produção de 48% de etanol, que deu 14,3 bilhões de litros. Como observado aqui na figura abaixo, em 2019 o Brasil ele exportou cerca de 2,69 bilhões de litros de etanol para os seguintes países: Estados Unidos, Coreia do Sul, Holanda, Japão e Nigéria. Segundo o Biodiesel Brasil, projeções feitas pelo Greenpeace pressupõem que em 2050 a matriz energética brasileira pode ser composta de 93% de fontes renováveis. A produção do etanol é menor se comparada à gasolina, justamente porque ela depende, né, de terras e plantios para ter a sua matéria-prima. Segundo o Sena, em 2021, ela foi de 31 bilhões de litros, valor menor do que 2 anos anteriores, que foram de 35 e 32 bilhões de litros. E isso foi em decorrência da seca, que influenciou na produção da matéria-prima. Aqui a gente pode ver a produção do etanol anidro hidratado, né, a produção em 2020, 2021 e 2022. Lá naquela tabela, né, a gente pôde ver que o etanol anidro houve um aumento em relação ao ano de 2020 e ocorreu o inverso na produção do etanol hidratado, né? Em 2021 foram vendidos cerca de 16 bilhões de litros de etanol, 13% menos que em 2020, e um valor bem abaixo do recorde, que era de 22 bilhões de litros em 2016. Já a gasolina teve um consumo de 40 bilhões de litros em 2021, aproximadamente, ou 9,7% a mais que em 2020, segundo o Sena. Chegando agora na nossa conclusão, né, a gente viu que os biocombustíveis começaram a ser utilizados como alternativa ao uso do petróleo, né, por causa daquela crise que teve na década de 70. E também a gente pôde concluir, né, que o Brasil é um dos principais destaques, né, no cenário mundial na produção de biocombustível, particularmente, né, na de etanol, que é produzida a partir da cana-de-açúcar. E que também o país lidera a produção mundial de biodiesel produzida a partir de óleos vegetais e gorduras animais. O óleo de soja continua respondendo por um percentual superior a 65% da matéria-prima utilizada para a produção de biodiesel. Também vimos que o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul foram os maiores produtores de biodiesel nos anos de 2020 e 2021 e que corresponderam junto a aproximadamente 50% da produção nacional. Essas são as nossas referências bibliográficas. E desde já eu agradeço pela oportunidade. Obrigado.